O vento apaga a vela, mas atiça o fogo. Você foi ensinado a evitar o fracasso, mas e se o fracasso for exatamente o que você precisa? E se quebrar não for o fim, mas o nascimento de algo muito mais forte? Hoje, você vai enxergar a dor com outros olhos. Hoje, você vai entender por que você só cresce quando quebra. Bem-vindo ao Mind Talks, onde mentes se libertam e almas despertam. Você só entende o valor da própria estrutura quando ela racha. É na fissura que você conhece o que estava escondido, o que era frágil, o que era real, o que nunca existiu de fato. A maioria das pessoas vive tentando proteger a casca, preservar a aparência, manter a integridade superficial de uma existência que já se dissolveu por dentro. Mas só os poucos que permitem que algo quebre e não quebram com ele, encontram o ouro enterrado nas ruínas da dor. O sucesso não é uma linha reta, não é uma estrada pavimentada por manuais de autoajuda e sorrisos em redes sociais. O sucesso é uma trilha de sangue, suor, silêncio e reinvenção. Você quer crescer? Quer evoluir? Quer conquistar? Então prepare-se para quebrar. Prepare-se para perder. Prepare-se para cair tão fundo que até o eco da sua própria voz se recusa a te acompanhar. É aí que você começa. No exato ponto em que tudo que era confortável se desintegra. Aquele negócio falido, a relação que implodiu, a saúde que foi embora, a autoestima que virou pó. É quando você não tem mais nada que começa a ter tudo. Porque o que sobra depois da quebra, isso sim é seu. A sua essência, a sua estrutura, a sua fundação inquebrantável. Thomas Edison, após mais de 1000 falhas, disse que não fracassou 1000 vezes. Ele descobriu 1000 maneiras que não funcionavam. Você entende isso? Ele não era resiliente, ele era antifrágil. A cada queda, ele acumulava sabedoria. A cada erro, ele expandia sua vantagem. A cada não, ele esculpia a forma final do seu sim. Mas isso exige mentalidade. E não falo de pensamento positivo barato. Falo de lucidez, clareza brutal. O tipo de clareza que olha para a própria ruína sem drama, sem vitimismo, sem pedir colo para o universo. A clareza que entende. Você não está sendo punido. Você está sendo forjado. Toda grande alma foi moldada sob pressão. Todo o império duradouro foi construído sobre cicatrizes abertas. A ilusão é querer subir sem o peso, voar sem o vento contrário, vencer sem perder. Você quer clareza? Aqui vai. Ninguém está vindo te salvar. Ninguém vai enxergar o seu valor antes de você mostrá-lo em ação. E mais, ninguém se importa com o quanto você sofre em silêncio, se você não transforma essa dor em algo concreto. Então, pare de esperar. Pare de pedir permissão para existir. Se a vida te quebrou, que ótimo! Agora você tem material, bruto para trabalhar. Transforme, molde, construa. A clareza leva à visão. E visão não é sonho, visão é disciplina. É a arte de enxergar não só o que é, mas o que pode ser. E então, trabalhar obsessivamente para que isso aconteça. Não basta imaginar. É preciso converter a visão em ação coordenada, dirigida, fundamentada. Walt Disney não criou o império que criou apenas com magia. Ele viveu falências, traições, frustrações, mas sua visão era maior que o fracasso, maior que a dor, maior que o ego ferido. E você? O que você vê quando fecha os olhos? Um futuro tímido? Uma versão mediana de si mesmo? Ou uma força que não se ajoelha para ninguém? A visão é o arquétipo da sua grandeza. E a disciplina é a ponte que transforma esse arquétipo em realidade. Disciplina não é rigidez. Disciplina é liberdade com forma. É a força de dizer não ao impulso de desistir. É o aço mental que você forja ao escolher o difícil agora para conquistar o extraordinário depois. Abraham Lincoln perdeu eleições, negócios, pessoas,
Mas a disciplina de continuar, de levantar após cada tombo, o fez maior que qualquer derrota. Não há crescimento sem quebra, mas não há transformação sem ação. Você pode acumular todo o conhecimento do mundo, mas se não se mover, está morto. A ação é o único antídoto real contra o desespero. E não me refiro a grandes gestos dramáticos. Refiro-me ao pequeno, ao constante, ao quase invisível. Um hábito novo. Um treino quando não há vontade. Um sim corajoso quando tudo grita não. O universo não responde à intenção, ele responde ao movimento. E se você acha que precisa esperar estar pronto, está perdido. Ninguém está pronto. Nem os gênios, nem os líderes, nem os artistas. Todos começaram antes da perfeição, antes do dinheiro, antes da confiança. Eles começaram com medo. Começaram com incerteza, mas começaram. E isso os separou do resto. É aqui que entra a gratidão, mas não a gratidão passiva de agradecer pelo que é confortável. Estou falando da gratidão ativa, selvagem, quase brutal. A gratidão por ter sido derrubado, testado, esmagado. Porque foi ali, no escuro, no chão, no abismo, que você descobriu quem realmente era. A dor não veio te destruir, ela veio te revelar. E por mais distorcida que a vida tenha parecido, ela ainda te ofereceu a chance de se reinventar. A gratidão verdadeira é entender que tudo o que doeu, tudo o que falhou, tudo o que se perdeu, era necessário. Não por romantismo, mas por propósito. Porque sem aquela falência, você não teria buscado outro caminho. Sem aquele abandono, você não teria olhado para dentro. Sem aquela humilhação, você não teria erguido a cabeça com tanta fúria. E aqui entra a adaptabilidade, a arte de não quebrar ao ser quebrado, a habilidade de mudar de forma sem perder a essência. Bruce Lee dizia, seja como a água, mas eu digo, seja como o fogo. A água se molda, o fogo consome, o fogo transforma. Queime tudo que não serve mais, suas desculpas, seus medos herdados, seus padrões medíocres. Adaptar-se não é ceder, é ajustar o ângulo de ataque. É aceitar que o plano original falhou, mas o propósito continua intacto. Você ainda pode vencer, só precisa de outra estratégia, outra rota, outro você. E se a vida te colocou contra a parede, agradeça, porque agora você tem clareza. Agora você sabe o que precisa ser feito. Não há distrações quando o caos é absoluto. Não há tempo para dúvida quando a dor exige resposta. Você age, você explode, você renasce. Quando tudo à sua volta desmorona, é nesse momento que a maioria espera que você desista, que você baixe a cabeça, aceite o destino e volte à posição medíocre de onde veio. Mas é aí que o verdadeiro resiliência emerge. A resiliência, que não é só resistência passiva, é energia armazenada, é impulso concentrado. É o momento em que você para de correr do impacto e corre em direção a ele. Veja, a maioria das pessoas não falha porque caiu. Elas falham porque se recusaram a se levantar diferente. Se recusaram a mudar de pele, de ritmo, de mentalidade. Queriam continuar sendo as mesmas pessoas, jogando o mesmo jogo, com as mesmas regras e esperando um final novo. Isso não é esperança. Isso é negação. Você foi moldado para crescer sob pressão. Seu corpo, sua mente, seu espírito, todos são sistemas antifrágeis, se você permitir que sejam. Mas o que a sociedade te ensinou foi a buscar conforto, estabilidade, garantia. E quando o chão treme, você desmorona porque está ancorado num mundo que não existe. A verdade é que o mundo real não é estável. Ele é caótico, aleatório, injusto. E esse é o maior presente que ele te oferece. A chance de se tornar alguém que não precisa da estabilidade para prosperar. Alguém que cresce com o choque, que floresce no colapso, que cria arte a partir dos próprios escombros. E isso exige aprendizado. Não o aprendizado institucional, burocrático, empacotado em diplomas, que não ensinam a cair, mas o aprendizado
visceral, orgânico, brutal. O aprendizado que vem quando você aposta tudo, erra tudo e decide continuar jogando. Você não aprende quando tem certeza, você aprende quando quebra as próprias certezas. Os grandes mestres da vida não são professores em salas confortáveis. São os erros que te arrancam o sono, são as falhas que te deixam sem chão, são as perdas que não têm explicação. E se você tiver coragem de escutar essas vozes, elas vão te contar mais sobre você do que qualquer guru, qualquer livro, qualquer curso de final de semana. Mas você precisa estar presente. Você precisa parar de fugir. Você precisa olhar de frente para o caos e perguntar: o que eu não estava vendo? Porque sempre tem algo que você não viu, um padrão, um apego, um medo que você não queria admitir. E enquanto você não escava fundo o bastante, o mundo vai continuar te empurrando para o mesmo buraco, até que você decida cavar com as próprias mãos e sair por cima. Aquele que quebra e se reconstrói uma vez, ganha força. Mas aquele que quebra e se reconstrói tantas vezes que perde a conta, ganha invencibilidade, porque chega um momento em que não há mais o que perder. E nesse momento, você se torna perigoso. Perigoso para a mediocridade, perigoso para o conformismo, perigoso para qualquer sistema que tenta te manter pequeno, silencioso, controlado. Você se torna um problema para quem lucra com sua fraqueza e uma inspiração para quem sonha com liberdade. Esse é o verdadeiro propósito. Não é ter dinheiro na conta, aplausos no palco ou medalhas no peito. É olhar no espelho e saber: eu sou inquebrável. Não porque nunca quebrei, mas porque aprendi a me reconstruir melhor do que antes. A vida não quer sua obediência. A vida quer sua presença. Quer que você esteja desperto. Quer que você entre no ringue, mesmo sabendo que vai apanhar. Porque é no impacto que se revela o guerreiro. É no desequilíbrio que nasce o mestre. É na dúvida que se forja o imbatível. E você que está ouvindo isso agora, precisa decidir. Você vai continuar vivendo dentro da caixa da expectativa dos outros? Vai continuar implorando por validação num sistema que despreza a autenticidade? Ou vai usar cada falha, cada queda, cada não que recebeu como combustível para construir algo que ninguém pode tirar de você? Seja brutalmente honesto. Seja radicalmente disciplinado. Seja feroz em seu propósito. Você já caiu, já doeu, já perdeu. Agora só resta subir, mas não suba pequeno, não suba tímido. Não suba pedindo desculpas por ser grande demais. Suba como quem entende. O fracasso não foi o fim, foi o treinamento. E o que vem agora é a verdadeira ascensão. E quando você ascende, não há mais volta, não há mais como se esconder atrás das desculpas. Você viu o que há do outro lado. Você sentiu a dor de não ser quem você nasceu para ser. E agora, qualquer coisa abaixo disso é tortura. Você começa a andar diferente, falar diferente, pensar diferente. Porque você não está mais operando a partir de um script herdado. Está criando o seu próprio caminho, com suas próprias regras. E, ironicamente, nesse momento em que você finalmente para de tentar agradar o mundo, é quando o mundo começa a te notar. Mas agora você já não precisa mais disso, porque o aplauso não te sustenta, a fama não te move, a validação não te seduz. Você não é mais um personagem tentando ser aceito. Você é o autor da sua história. E está escrevendo com tinta feita de sangue, suor e verdade. Só que isso exige coragem. A coragem de bancar suas escolhas quando ninguém entende. A coragem de perder pessoas, perder status, perder tudo que é falso, para preservar tudo que é real. Você quer liberdade? Então pague o preço. Ninguém é livre sem sacrifício. Ninguém é soberano sem ter encarado a própria escuridão. Veja o que grandes nomes fizeram. Viktor Frankl perdeu tudo em campos de concentração, menos a liberdade interior. Nelson Mandela passou 27 anos preso, mas saiu mais forte, mais lúcido, mais focado. Helen Keller, cega e surda, aprendeu a ler, escrever, falar.
e mudou o mundo. Não foram os privilégios que os moldaram, foi a dor, foi a perda, foi a quebra. Eles não esperaram as condições perfeitas, eles fizeram da imperfeição um palco, fizeram da dor um grito, fizeram da falha uma bandeira. E você, o que está fazendo com a sua dor? Está escondendo? Está anestesiando? Está fingindo que ela não existe? Ou está usando ela como matéria-prima para sua grandeza? Se você ainda está vivo, ainda está no jogo. E se ainda está no jogo, ainda pode vencer. Mas a vitória real não é vencer os outros, é vencer a si mesmo. É calar aquela voz que diz: você não é suficiente. É ignorar os fantasmas do passado que te fazem duvidar. É encarar o medo, olhar no olho e seguir em frente mesmo assim. Esse é o maior ato de coragem da sua vida. Continuar caminhando, mesmo depois de ter sido esmagado. Levantar com os olhos ardendo, o peito sangrando, a alma rasgada e ainda assim dizer: eu não acabei. Porque você não acabou, você está apenas começando. Se tudo em você desmoronou, então agora você está livre para construir algo novo, algo autêntico, algo antifrágil, algo que não depende da opinião alheia, da aceitação social, ou da aprovação de quem nunca construiu nada. Algo que brota do fundo da sua alma com raízes tão profundas que nem o tempo pode arrancar. Você não precisa mais fingir. Fingir que está bem, fingir que está no controle, fingir que sabe todas as respostas. O mundo não precisa de mais gente fingindo, o mundo precisa de gente real, gente que cai e não esconde, gente que sangra e ainda sorri, gente que fracassa e volta maior. Esse é o seu chamado, essa é a sua chance. E não se iluda, ela não vai se repetir. A vida não espera por quem hesita, a vida recompensa quem age, quem decide, quem se compromete com uma visão maior que os próprios medos. Então, comprometa-se, não com a imagem, não com o status, mas com o propósito. Comprometa-se em crescer, mesmo que doa, em quebrar, se for preciso, em recomeçar 1000 vezes, se for necessário, porque cada recomeço é mais forte que o anterior. Cada renascimento carrega mais fogo que o último. Cada versão nova de você é mais poderosa, porque não nasceu do conforto, mas da colisão. Você não é o produto do que deram a você. Você é o resultado do que você decidiu construir com o que te sobrou. E se tudo o que você tem agora é um coração batendo, uma mente inquieta e uma vontade incontrolável de fazer algo grande, então você tem tudo, tudo. Então levante-se, não mais como alguém que espera permissão para existir, não mais como alguém que se esconde atrás de desculpas ou se camufla para agradar. Levante-se como quem entendeu que estar vivo já é uma convocação, um chamado, uma missão. Você não veio até aqui para ser comum. Você não suportou tudo o que suportou apenas para terminar como estatística. O fato de ainda estar em pé, mesmo que por um fio, já te coloca à frente de milhões que nunca ousaram sentir, nunca ousaram tentar, nunca ousaram falhar. É aqui que você entende. A queda não foi castigo, foi iniciação. Você não foi rejeitado, foi redirecionado. Você não foi derrotado, foi lapidado. Você não foi quebrado, foi acordado. E agora é hora de se mover. Com feridas abertas, sim, com dúvidas, talvez. Mas com uma certeza que queima. Você não é quem você era ontem, e não será quem é hoje, amanhã. Porque agora você carrega o sagrado, o poder de recomeçar. Recomeçar com raiva, com paixão, com fome, com propósito. Recomeçar como quem não deve nada ao passado, como quem não teme o futuro, como quem finalmente entendeu que tudo o que precisa já está dentro de si. Você é o herói da sua própria tragédia, o arquiteto da sua liberdade, o guerreiro que atravessou o inferno e voltou com uma luz que ninguém pode apagar. E essa luz é intransferível, inexplicável, indestrutível. Ela nasce de cada fracasso que você se recusou a aceitar como fim.
de cada porta que se fechou e você arrombou por dentro, de cada vez que te enterraram e você germinou. Você virou o problema dos conformistas. A exceção estatística, o dado que quebra a simulação, porque você não apenas sobreviveu ao impossível, você o usou como combustível. E agora, toda vez que te olharem, vão sentir, não vão saber explicar, mas vão saber. Ali está alguém que sangrou sem se tornar amargo, que falhou sem perder a fé, que caiu sem perder a grandeza. Você é um lembrete vivo de que o fracasso não é o fim do caminho, é o caminho, o solo fértil onde nascem os verdadeiros gigantes. E se ainda resta dor, então ainda resta fogo. Use, deixe queimar, deixe transformar, deixe moldar. O que sai do outro lado da dor é puro, é raro, é seu. E quando te perguntarem como você fez isso, como você se levantou, como você resistiu, você vai sorrir, porque vai saber a verdade. Você não venceu apesar da dor, você venceu por causa dela. E essa é a vitória que ninguém pode roubar. Se essa mensagem ressoou dentro de você, se em algum momento deste vídeo você sentiu a verdade que te pertence, então este canal é o seu lugar. Aqui não vendemos motivação enlatada. Aqui nós te entregamos impacto real. Porque no Mind Talks, cada palavra é feita para te transformar. Não em mais um, mas em tudo o que você nasceu para ser. Inscreva-se, ative as notificações e esteja aqui toda semana, pronto para quebrar, crescer e se tornar impossível de ignorar.